É convidado deste Hora Económico Miguel Rebelo de Sousa. Miguel, olá, muito boa noite. Comecemos por olhar para a data das eleições legislativas. Há pouco o Presidente da República marcou o dia 4 de outubro, havia a possibilidade de 27 ou 4, acabou por ser escolhida esta data. Muito em cima ainda daquilo que era o período estival, dá pouco tempo aos portugueses para começarem a pensar. Dá pouco, quer dizer, era uma inevitabilidade que seria sempre perto do período estival. Nós não teríamos nunca a hipótese de ter as eleições a meados para o fim de outubro, porque depois isso poria em causa outras coisas, como, por exemplo, a capacidade de um futuro governo tomar posse e preparar um orçamento, para poder entrar em execução logo no início do ano. E, portanto, estás convicto que vamos conseguir entrar em janeiro com um orçamento aprovado ou duodécimos é o cenário mais provável? É difícil, porque de facto há os requisitos legais que obrigam a que nós temos que passar para o orçamento para entrar em vigor, obrigam a um período de dias que nunca é inferior a 45 dias, se não me engano. E, portanto, quer dizer, um governo que entra em posse, primeiro é preciso tomar posse e demora o seu tempo. É preciso haver consenso à volta do governo para tomar posse também, não é? Pelos vistos também isso é uma questão que é relevante. E por isso, eu diria que é muito difícil conseguirmos garantir que a 1 de janeiro vamos ter um orçamento já em vigor. Normalmente, nós nunca, a verdade seja dita, apesar dos orçamentos serem aprovados antes, eles nunca entram exatamente em vigor dia 1, porque é preciso haver uma série de decretos regulamentares que depois regulamentam a entrada em execução do orçamento, que acabam sempre por levar um bocadinho para entrar em janeiro e normalmente até inícios de fevereiro. Mas, quer dizer, convém ter sempre já presente qual é que é o orçamento que vamos ter em cima da mesa. E acho que neste caso não vai acontecer. Miguel, uma das questões centrais hoje na intervenção do Presidente da República, e eventualmente até surpreendentes, foi muito claro relativamente à necessidade de haver uma maioria a governar o país nos próximos 4 anos, a haver uma legislatura completa. Este apelo do Presidente da República face às sondagens que temos visto é quase wishful thinking. É quase wishful thinking, é bastante complicado. É óbvio que o que o Sr. Presidente da República está aqui a pedir é o apelo ao voto. Venham votar, por favor, porque é essencial que venham votar. É verdade que é essencial que haja voto, é essencial que as pessoas vão, no fundo, não optem pela abstenção, como sendo a via mais fácil e desinteresse pela política, porque o mais provável, e o cenário que neste momento se apresenta como mais provável, é não haver uma maioria absoluta, clara, e até haver uma proximidade bastante grande entre os dois grandes blocos, digamos assim, a coligação e o PS. E nesse sentido, o que iria acontecer, e o que pode acontecer, é de facto o seguinte, é haver uma grande dificuldade do governo que tomar posse, poder passar não o primeiro orçamento, se calhar esse primeiro orçamento ainda se consegue passar, porque de facto é muito difícil também para logo em casa o primeiro governo, mas logo no seguinte, não é? Portanto, se não temos um problema em meses, vamos ter um problema num ano. Sim. E por isso acredito que realmente o apelo ao voto é louvável, porque de facto é importante que as pessoas percebam que estas eleições são realmente essenciais para garantir alguma estabilidade governativa. Daí até com esse apelo ao voto se consiga que se traduza numa maioria absoluta, acho difícil. E, portanto, não estou em crer que no tempo que nos falta, na campanha que ainda vamos ter pela frente, seja de tal maneira determinante, de tal maneira visível, que os portugueses, de alguma forma, traduzam o seu voto de uma forma diferente daquela que neste momento nós vemos. E isso é uma proximidade muito grande entre os dois partidos. Depois há outra questão, o Presidente da República não veio a fazer um apelo ao voto e um apelo a uma maioria quase por teimosia. Nós sabíamos já de alguns meses atrás, dito pelo próprio Presidente, que não daria posse a um governo minoritário. Veio munido de estatísticas, falou daquilo que era a realidade da Europa, dos 28 quantos tinham maiorias e destes quantos é que tinham maiorias com 2 ou mais partidos. Portanto, são aqui várias possibilidades em aberto, desde que haja um entendimento ou a 2, com a coligação provavelmente, seria eventualmente a preferência do Presidente, ou a 3. Estás a ver um cenário, dada a crispação atual, em que de facto os 3 partidos se entendem com uma coligação? Não. Quer dizer, temos que ser aqui objetivos. Pensar num governo a 3 que inclua o atual Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, António Costa e Paulo Portas, é de muito difícil encaixar. Quer dizer, não estou a ver quem é que, no fundo, vai aceitar ser o vice, ou o vice do vice deste governo. Quer dizer, uma coligação, como a gente hoje em dia vê, em que há um acordo que seja representado em governo, em apoio no Parlamento, quer dizer, é muito complicado. Eu aceitaria
ou veria como mais plausível haver, no fundo, um acordo no Parlamento em que, basicamente, quem não estivesse no governo apoiaria no sentido de permitir a viabilidade de algumas acordos matérias. de incidência parlamentar. Exatamente. Acordos de incidência parlamentar até acho que podia ser execuível, mas atenção, para ser execuível, também acho que o Dr. Pedro Passos Coelho não seria a pessoa mais indicada para estar nesse papel. Isto partindo do pressuposto que seria ele a perder ou António Costa a perder. Vamos lá ver. Qualquer um destes dois líderes, se perder as eleições, estar a fazer um acordo de incidência parlamentar, uma coligação com o outro, é bastante complicado. E nós também sabemos que nos partidos a sucessão não é imediata. Ou seja, se perderem as eleições e decidirem, um dos líderes decidir demitir-se, nós não vamos ter na semana seguinte um novo líder, uma nova cara com quem o futuro governo possa governar. No caso do PSD, aliás, Pedro Passos Coelho já disse que não sairia mesmo que perdesse as eleições. Também aqui a escolha das pessoas que Pedro... Mas atenção, se António Costa perdesse as eleições, acho muito mais difícil ele manter-se no lugar do que Pedro Passos Coelho nesta fase. Porque Pedro Passos Coelho já foi muito claro em relação a isso. E já preparou as suas bases nesse sentido. António Costa é diferente. Ele foi para estas eleições com um objetivo e um propósito único, que era ganhar e ganhar com alguma diferença. E para já a coisa não parece estar fácil. Não, quer dizer, acho que se ganhar, as sondagens ainda estão todas ao PS, a vantagem. E provavelmente, e dado também o desgaste que o governo tem tido nos últimos anos, é se calhar o cenário mais plausível. Mas daí a ganhar com uma vantagem grande ou uma maioria é mais complicado. E nesta altura também muito se fala relativamente ao Partido Socialista de divisões quanto à liderança. Isto porque quando António Costa, como lembras, é eleito secretário-geral e com uma missão de ganhar eleições, mas também de reunir o partido. Foi essa a mensagem do primeiro congresso de António Costa. Ora, olhamos para as listas e há muitas acusações do lado segurista de que foram erradicados das listas. Não ajuda. Pois, quer dizer, podemos dizer várias coisas. Primeiro, um líder é normal que escolha a equipa que quer ajuda a si no Parlamento e a defender o PS no Parlamento. Mas, ao mesmo tempo, também é normal que ele, tendo dado essa tónica, queria procurar unificar o partido, que procure fazer essa ponte. E seria natural e seria de bom tom, porque, no fundo, ele se vai para uma batalha, é bom ter todas as pessoas à sua volta, não é? É óbvio que nunca é uma tarefa fácil. Mas também não é uma tarefa, não é, eu diria que não vejo, não consigo perceber uma coisa nestas listas todas que apresentam-se como sendo listas de renovação e de facto há muitos nomes novos, mas depois olhamos para a lista de Lisboa e vemos António Costa, Ferro Rodrigues, Helena Roseta o que foi candidato também à freguesia de Lisboa, Miranda Calha. Portanto, quer dizer, não são... É o PS do antigamente. É o PS do antigamente, quer dizer, e Lisboa, tínhamos que ser honestos, não é? É a lista mais relevante de todas, não fosse o caso de ser da capital. Mas quer dizer, não é propriamente um sinal de renovação. São argumentos a favor daquilo que, por exemplo, ouvíamos até na entrevista de Paulo Portas, argumentos a favor de um PS que não soube cortar com o passado ou dizer de uma forma clara o que é que não quer daqui para a frente. Temos que separar um bocadinho essas duas coisas, podendo dizer que, de facto, António Costa não é um corte com o passado, e nunca foi, e as pessoas que o apoiam são também pessoas que, de alguma forma, têm estado ligadas ao PS do passado. Portanto, não se pode dizer aqui que houve um corte com o passado, não houve. Também não podemos daí inferir que é aquilo que Paulo Portas tenta fazer, e bem, não é à sua maneira, que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa objetivo, evidentemente. com um objetivo específico, que é fazer essa colagem também para outras conclusões, que vai ser daqui o que vão fazer um futuro governo PS, o que faria é exatamente a mesma que fizeram outros. Aumentar a dívida em 10 pontos. Sim. Claro. Quando se olha para esta questão da unidade do Partido Socialista, não é só a questão das listas que tem estado de alguma forma a ensombrar alguma união no partido. Também a questão das presidenciais tem separado aqui bastante as várias áreas do Partido Socialista. Nada ajuda António Costa, na verdade. Eu penso que isso aí terá sido aqui um erro de cálculo. Porque António Costa foi a primeira pessoa a dar, no fundo, a indicação a Sampaio da Nova que seria um bom nome e que devia avançar com a sua candidatura. Deve ter dado a entender que iria apoiá-lo de uma forma bastante inequívoca. Depois começou a sentir internamente que, afinal de contas,
aquele apoio que eu pensava que era eu digo e toda a gente aceita, não é bem assim. Houve várias fações que não ficaram totalmente convencidas com o nome de Sampaio da Nova, começaram a surgir outros nomes à baila, não é? Como sendo pessoas que podiam ser boas alternativas, pessoas que têm mais, digamos assim, também alguma correlação com a maneira de pensar de várias pessoas de várias fações dentro do PS. Sampaio da Nova é muito conotado com uma esquerda mais uma esquerda à muito esquerda. mais à esquerda do PS. Portanto, quer dizer, não havendo essa, e com a qual também António Costa de alguma forma também se conota, porque António Costa, não podemos esquecer, sempre foi um bocadinho mais à esquerda do PS, e não propriamente nunca foi um homem de ala direita do PS, se é que podemos dizer isto, de uma maneira como nunca foi. Agora, de facto, sentiu-se um bocadinho contestado nessa ideia de apoiar Sampaio da Nova e tem andado a adiar esse apoio, tentando de alguma forma também levar para depois das eleições legislativas esse apoio para, no fundo, também concentrar e focar as pessoas todas à volta das eleições legislativas. Foi, se calhar, cedo demais que se avançou com o apoio e com a candidatura de Sampaio da Nova. Isso talvez pelo facto de Sampaio da Nova ser uma pessoa um pouco desconhecida do público português e, portanto, sentir essa necessidade para, de alguma forma, poder dar a conhecer e tornar-se uma personalidade mais conhecida. Maria de Belém acaba por ser uma dificuldade, dado que era Presidente do Partido Socialista no reinado de António José Seguro, não é? Esse é que é o problema, porque é uma figura que não só estava ligada a António José Seguro, mas era uma figura que, apesar de tudo, é bem vista, é uma pessoa mais que consensual. É muito mais consensual dentro do Partido Socialista. E muito mais, e quando digo consensual, não é só ligada a uma ala, quer dizer, ela é uma pessoa que é reconhecida nas diferentes alas dentro do Partido Socialista. E por isso é uma figura que até é empaticamente aceita por todos como sendo uma boa alternativa, e ainda por cima é uma mulher. O PS nunca apresentou uma mulher como candidata às presidenciais, até tem essa vantagem. O problema foi que Sampaio da Nova já avançou. E agora como é que ficamos, não é? E por isso... E avança com o apoio de Mário Soares. Mário Soares, Jorge Sampaio... Ramalhianes. E também... Apesar que Jorge Sampaio já não esteve na última aparição de Sampaio da Nova. Certo, é verdade. Mas lá está, acho que foi tudo um bocadinho de precipitação. Quer dizer, gerou-se ali um movimento de apoio inequívoco a Sampaio da Nova, quando ainda não estava bem cimentado dentro do partido que era essa a opção. E por isso, depois dos presidentes, um bocadinho daquela boa vontade de dizer nós vamos aqui criar uma dinâmica e uma onda de apoio, o que aconteceu foi que afinal a onda não aconteceu. E como a onda não aconteceu, ficaram todos a olhar para o lado à espera que António Costa desse esse sinal. Não deu o sinal e agora a pouco e pouco estão a retrair-se um pouco e estão de alguma forma a tentar mostrar que não estão tão vinculados quanto isso àquela candidatura. Só que quer dizer, mostra aqui um tiro de pólvora seca. Agora é preciso esperar um bocadinho para perceber o que é que vai acontecer. E não vai ser tão no imediato. Portanto, quer dizer, não é bom para ninguém e, de facto, quem fica aqui pior acaba por ser o mesmo António Costa, porque Sampaio da Nova avançou de boa vontade e convencido que, de facto, tinha um apoio inequívoco. Faltam 2 meses e meio, sensivelmente, para estas eleições, e deixou-se de falar de Grécia ou tanto, pelo menos quem é que ficava com os louros ou não ficava desta solução, e passou-se a falar, Miguel, em processos judiciais outra vez. Tivemos o caso da Odebrecht e tivemos também o caso da investigação à Portugal Telecom. São os novos motivos, novos temas desta campanha, ou acreditas que se vai discutir antes o país? Não, eu espero que se discute o país. O problema, e isso de facto também é um problema para António Costa neste caso, e ele não contribui em nada para o problema, mas acaba por também levar por tabela, que é o poder-se contestar ou pôr em causa decisões que foram tomadas por governos de Sócrates no que diz respeito primeiro que tudo ao veto que foi imposto à OPA sobre a PT e depois a seguir à venda da Vivo e à compra da Oi. Quer dizer, todo aquele período que houve, que foram ainda uns 2 anos, penso eu, se a memória não me falha, de dúvidas e interrogações sobre o que é que a PT devia fazer estrategicamente, vender a Vivo, a Telefónica ou não, comprar a Oi ou comprar outro ativo, o que é que se devia fazer. Tudo isso foram operações que foram bastante relevantes e hoje, ainda por cima, passados uns bons anos, nós percebemos que a relevância dessas opções tornou ainda mais importante e aos olhos que as pessoas hoje têm da operação da PT e a situação da PT atual, aquela opção, aquela decisão naquele momento ditou todo o futuro por aí fora, não é? Futuro esse que não nos podemos vangloriar, quer dizer, porque realmente correu mal. E como correu mal, todas as decisões que foram tomadas na altura agora são um bocado postas em causa e a credibilidade das pessoas que tomaram a decisão também. E isto é desagradável para o sistema como um todo, para os governantes que estavam na altura em exercício de funções e que tomaram as decisões também, porque de facto a sensação que dá é que há coisas que ficaram mal explicadas e que dificilmente parece-me a mim, vão ser explicáveis agora, porque já passaram uns bons anos,
nós não temos, provavelmente, agora a capacidade de poder retornar e voltar a ver tudo o passado, e escrutinar tudo o que foi feito da mesma maneira que se tivesse tomado esta decisão de escrutínio há uns bons anos atrás, e a dúvida vai ficar, vai permanecer. E isto aqui afeta bastantes pessoas, não só no Brasil, mas também em Portugal. Cá. No plano político, uma das questões que se tem colocado bastante relativamente a António Costa é se não devia ter sido mais claro. Eu volto a repetir um pouco a pergunta de há pouco, mas relacionado com este caso também, com o passado, em que é que este PS é diferente, ou algum reconhecimento daquilo que foram erros. Eu tenho a ideia que António passado. Costa, que há uns dias atrás, disse numa conferência na Fundação Chapadimou que este era um PS que tinha que ser diferente do passado. Não disse devia tê-lo feito mais cedo. Eu devia tê-lo feito mais cedo e se calhar devia ter sido um bocadinho mais parco em comentários, quando na altura em que António José Seguro era líder do PS, porque atacava sempre António José Seguro com essa questão, não é? Que ele tinha-se esquecido do passado e não prestava homenagem ao passado e não tinha orgulho do passado. Agora tem dificuldade em poder dizer que tem o mesmo orgulho que dizia há 2 anos atrás. É verdade. Mas quer dizer, não se pode também meter todos os ovos no saco. Agora, de facto, ele neste momento já diz que tem que ser diferente, não diz em que medida. É óbvio que tem que ser diferente e ele tem que ser muito claro nisso, porque se não disser e se não o transparecer, digamos que fica também um bocadinho curto na maneira como ele transmite a mensagem aos portugueses, porque os portugueses vão ter sempre essa dúvida, não é? De que forma é que ele vai ser diferente daquilo que foi um governo do PS no passado. E ele aí tem que ser bastante claro, não basta dizer que vai ser diferente porque sim, porque vai ter também em consideração também as necessidades de estabilidade orçamental. É óbvio que nós sabemos isso, temos a perceber de que forma é que ele vai fazê-lo. Uma última questão relativamente à Grécia. Os credores europeus deram mais tempo à Grécia para pagar a dívida, juros mais baixos. Entretanto, Jean-Claude Juncker veio dizer que Portugal e Espanha estariam contra a aprovação de uma medida dessas antes das eleições. Já foi, entretanto, desmentido pelo Primeiro-Ministro. Mas é legítimo que Espanha e que Portugal digam isso mesmo? Ou seja, condições melhores são difíceis de explicar internamente? Bem, antes de mais nada, é preciso dizer que, de facto, tiveram condições melhores. Depois temos que dizer também outra coisa. Pelo que eu entendi, pelas explicações que deu o Primeiro-Ministro, que me parecem razoáveis, o que era preciso era primeiro haver uma verificação, um primeiro teste, um primeiro exame, que passassem. E, para mim, parece-me perfeitamente razoável. Dizer o seguinte, nós vamos fazer um novo pacote de austeridade, um novo pacote também de financiamento para a Grécia, tem que implementar uma série de medidas. Vamos primeiro verificar que eles implementam essas medidas e só depois vamos falar de haircuts, reestruturações da dívida. Eu acho que, quer dizer, é difícil nós aceitarmos à cabeça que é preciso fazer essa reestruturação da dívida da Grécia, sem falar dos outros países que também tiveram programas de austeridade, como Portugal e a Irlanda. É legítimo que nós, Portugal, e qualquer outro país diga porque é que nós, Portugal, não podemos falar no assunto, mas estamos já a assumir na Grécia, no caso da Grécia, isso vai acontecer. Eu acho que Juncker fala, se calhar, um bocado demais, diria eu. Ele também, no seu papel, devia criar aqui também uma ponte de entendimento entre todos os países, porque nós estamos a falar de vários países, com diferentes circunstâncias, diferentes realidades, mas que vários passaram por programas que tiveram ajustamentos grandes e nós nunca colocámos em causa a questão da reestruturação da dívida. E por isso Pelo menos não de forma evidente e clara. A negociação foi sempre feita... Nós podemos discutir também outra coisa. É verdade que Portugal também tem um problema de sustentabilidade da dívida. Tem um problema no sentido de que nós temos uma dívida pesada, com condições de financiamento que são também, algumas delas relativamente pesadas, face ao nosso crescimento, e nós temos que arranjar uma solução de médio e longo prazo que nos permita a nós também aliviar e desonerar, digamos assim, este peso da parte das contas públicas portuguesas, porque nós pagamos uma barbaridade de juros por ano. Agora, uma coisa é dizer isso, outra coisa é dizer, à cabeça, quando vamos começar a falar de um pacote de financiamento, já pedimos um corte de dívida. Eu acho que é difícil isso, de compaginar nisso, como sendo uma negociação razoável, porque isso não é negociação nenhuma. E, portanto, eu para mim, acho que Pedro Passos Coelho, nesse aspecto, não posso questionar a maneira como ele tem gerido este tema, mas com isto também não digo que não tenham é que colocar essa questão à frente. E porque essa questão vai ter que ser colocada. Por isso também acho que aqui o Juncker não fez aqui, não trouxe aqui um grande benefício para a sua causa, porque acho que neste caso não se justificava. Miguel, muito obrigada pelos comentários, aliás. Obrigado, Miguel Rebelo de Sousa, comentário no Hora Económico.